Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Que todos estejam bem, que mesmo nesse momento de dificuldade, que possamos estar bem, estar em nossas casas. E hoje é um momento especial que nós estamos inaugurando aqui o nosso canal da licenciatura em matemática, do início de São Vitória, e começando também as nossas comemorações do mês da matemática. Foi uma forma que nós encontramos, junto com a licenciatura em matemática e a coordenadoria de matemática, para estar comemorando esse Dia da Matemática, e não apenas com um dia, mas com diferentes ações ao longo desse mês de maio. Então, nós juntos, os professores da Limate e da Comate, organizamos as livemáticas como uma maneira alternativa fazer essas comemorações, convidando pessoas para estar conosco durante esse mês. E assim, a gente começa uma discussão bem importante nesse período, que é compreender os desafios dessa realidade no momento atual. E a matemática, como ciência, ela tem sido tão importante para entender essa realidade. E também nós entendemos essa matemática como uma ciência viva, dinâmica, em constante aprimoramento, e que tem uma necessidade humana de aprimoramento. Então, nós começamos agora, nós agradecemos as pessoas que estão aí conosco, deixa o seu ok aí no chat, coloca o seu nome, o lugar que você está, para a gente poder ter o contato. Nós agradecemos também o professor Jonei por ter aceitado o nosso convite, e aí a gente tem a honra de receber o professor Jonei aqui com a gente, para estar conversando sobre essa temática, e a professora Dora Paiva e o professor Rony Freitas, eles vão estar mediando essa ação. Então, desde já eu agradeço e que tenhamos uma boa livemática. Boa noite a todos. Rony, eu sou, Dora Paiva, como ela falou, e a gente está se reunindo hoje aqui para tratar de assuntos muito importantes que nos angustiam muito, num governo que nós temos, que não valoriza a ciência, que é um negacionismo científico total, que não valoriza o professor, várias questões surgem, vários questionamentos e várias angústias, E também a gente sabe que muitas das práticas de sala de aula, elas favorecem muito o individualismo, a competição, quem é melhor. E além disso, a concepção de uma matemática pronta, que tem que ser transmitida, e não uma matemática problematizada, dinâmica, como a professora Sandra acabou de dizer, Então, várias dessas questões, da matemática pronta, da matemática não problematizada, já vem sendo discutida na educação matemática, bem como várias outras questões que dizem respeito à formação do professor, à valorização da profissão docente. Então, a gente, tomando isso, tudo isso, numa época de pandemia, onde a educação está sendo muito questionada, nós temos várias preocupações sobre como essa educação à distância está sendo feita, nós chamamos o professor Jonei Cerqueira Barbosa para debater com a gente. O Jonei é um amigo de muito tempo, a gente sabe de toda a luta, de toda a trajetória dele na educação matemática, e temos certeza que ele vai contribuir muito para esse debate sobre a educação matemática em tempos de pandemia, Então, vou apresentar o professor Jonei para quem não conhece, Ele é formado em licenciatura pela Universidade Católica de Salvador, fez doutorado na Unesp, Júlio Mesquita, fez pós-doutorado na London South Bank University e na Universidade de London. Professor associado da Faculdade de Educação da Universidade da Bahia, pesquisador Produtividade 1D no CNPq, e ele é professor permanente também de um programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, da UFBA e UESP, da qual foi vice-coordenador e coordenador também, atua bastante nessa pós-graduação.
Ele é líder do grupo de pesquisa em cima, né, da Bahia, e foi membro do Executive Committee of Institutional Community of Teachers of Mathematics Modeling and Application. De 2009 a 2013, ele participou desse comitê internacional. Atuou como coordenador do GT de modelagem, de 2006 a 2009, e diretor da Regional Bahia, 2004 a 2007, da SBEM, né? Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Atualmente, é coordenador do GT de Formação de Professores que Ensinam Matemática da SBEM, da qual eu me orgulho de ter sido uma fundadora, né? E esse GT tem uma atuação muito grande na formação de professor. Então, é muito bom ter o Jonei lá coordenando agora. Atualmente, editor associado do periódico Boletim da Educação Matemática, o Bolema, né? Sócios da Sociedade Científica, da SBEM, da ANPED e da SBPC. E tem uma longa experiência na orientação com iniciação científica, mestrado, né? E doutorado. E experiência de pesquisa na área e projetos também, né, na área de modelagem matemática, materiais curriculares e formação de professor de matemática. Publicações nessa área, tanto em vários tipos de artigos, né, tanto em anais como em revistas científicas, ele tem mais de 100, né? Então, é com grande orgulho, né, com grande satisfação que nós, da matemática do IFES, convidamos o professor Jonei para esse debate. E desde já eu agradeço muito, Jonei, por ter aceito o nosso convite. E agora eu te dou a palavra, porque é de você que nós queremos ouvir hoje. Boa noite, obrigado. Dora, Jonei, só um minutinho antes do Jonei começar, né? Bom, também quero agradecer ao Jonei, né, por ter aceitado o nosso convite, cumprimentar alunos, colegas que estão assistindo no YouTube e deixar um recadinho que é o seguinte, olha, o Jonei vai ter um momento de fala dele e no final a gente vai abrir para algumas perguntas que devem ser feitas no chat do YouTube. Então, quem tem alguma pergunta já pode, durante a fala do Jonei mesmo, ir escrevendo, que a gente vai fazer a seleção e logo em seguida a gente passa para ele responder, tá bom? Então, obrigado, Jonei, mais uma vez. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Eu quero parabenizar vocês pelo esforço de fazer esse evento nessa situação difícil que todos nós, né, estamos vivendo. Quando Dora e Rony entraram em contato comigo e propuseram, inclusive, o tema, eu falei, é um tema desafiador, né, educação matemática em tempos de pandemia, mas é algo que a gente precisa pensar sobre, né? Obviamente que não tem pesquisas, não tem estudos sobre isso. Quando nós vivemos a última pandemia, praticamente não existia pesquisa em educação matemática, né? Então, eu achei uma boa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre as questões que rodeiam o nosso dia a dia nessa época difícil que nós estamos vivendo. Na minha visão, a situação ela está aberta, né, em termos do mundo que a gente está vivendo, em termos da educação, em termos da educação matemática, e o que vai acontecer a partir de agora depende de nós, né? Tem várias possibilidades aí se desenhando e nós temos que escolher que caminhos nós vamos seguir, tá? Bom, eu vou começar lembrando que nós estamos na Semana da Matemática, né? O Dia da Matemática no Brasil, ele é comemorado, como vocês sabem, no dia 6 de maio. Mas existe um Dia da Matemática, a partir desse ano, internacional, que é o Dia do Pi, né? Internacionalmente, o Dia da Matemática é 14 de março, porque em inglês, March, 3, né, mês 3, e o dia 14. Então, 3,14 com a aproximação do Pi. Então, esse é o Dia Internacional da Matemática. Mas, bem antes disso, nós já temos, desde 2013, oficialmente, o Dia da Matemática no Brasil. Antes disso, nós já tínhamos o Dia da Matemática em algumas cidades, como, por exemplo, aqui na cidade de Salvador, já tinha sido aprovado pela Câmara Municipal, acho que em 2010, o Dia da Matemática. O dia 6 de maio, ele foi escolhido em homenagem
a um professor de matemática, muito importante na nossa história, que é o Júlio César de Mello e Souza, conhecido como Maubotin. Certamente, todo mundo que está aí nos escutando já ouviu falar de Maubotin, ou já leu as obras do Maubotin, e, sem dúvida, o livro mais famoso dele é O Homem que Calculava. O Homem que Calculava, sem dúvida, é um dos livros de leitura obrigatória para todos os professores, futuros professores, é um daqueles clássicos, né? O Maubotin, ou, se preferir, o professor Júlio César, ele nos deixou um legado muito importante. O professor Júlio César, ele era professor do Colégio Pedro II, no Rio, né? Depois foi professor da Universidade do Brasil, atual UFRJ, e nos seus livros e nas suas andanças pelo país, ele criticava, já naquela época, imagina, nos anos 30 do século passado, nos anos 40, nos anos 50, o que ele chamava de detestável método da salivação. Ou seja, o que nós conhecemos, nós chamamos normalmente como ensino tradicional. Aquele ensino que grande parte de nós tivemos, né, que é baseado na exposição pelo professor, na apresentação de exemplos, exercícios parecidos com os exemplos, correção desses exercícios, geralmente com resposta única, porque os exercícios são altamente estruturados. Então, desde aquela época, o Maubotin já criticava. Então, veja a originalidade do pensamento do Maubotin. E se você pega livros como O Homem que Calculava, outros livros, e uma série de publicações de revistas de divulgação científica para professores, que o Maubotin foi editor, ele divulgava a matemática como resolução de problemas. Pensar a matemática como resolução de problemas, pensar a matemática como desafio, pensar a matemática como curiosidades, como exploração de problemas. Então, isso num pensamento muito original, imagina, na primeira metade do século XX e posteriormente, depois da Segunda Guerra Mundial, o Maubotin teve esse trabalho. Então, ele nos deixou um legado muito importante que, posteriormente, veio casar com o movimento que nós chamamos de educação matemática. Se a gente for um pouco na história da educação matemática que nós praticamos, aí eu vou usar essa expressão, educação matemática como prática, a prática de educar matematicamente as pessoas, porque nós, professores, nós educamos matematicamente as pessoas, a palavra educação dá uma conotação muito mais ampla. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ali, particularmente dos anos 60, 70, começou a ter no mundo todo, com desdobramentos no Brasil, o que a gente chama de movimento da educação matemática. Em grande medida, em reação à abordagem chamada de matemática moderna, que tinha uma ênfase excessiva na formalidade, organização dos conceitos a partir da teoria dos conjuntos. E a grande tônica das discussões da educação matemática a partir dos anos 60, 70 é a resolução de problema. Não é à toa que um primeiro documento curricular de impacto produzido por um país e que teve repercussões no mundo todo, os estándares do Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos, advogava que todo o ensino de matemática deveria ser baseado em resolução de problema. Esse documento, né, ele teve um tremendo impacto, repercutindo, por exemplo, em documentos nacionais, por exemplo, no Brasil e em outros países. Então, grande parte da pesquisa em educação matemática, que começa a se configurar lá nos anos 60, né, de maneira mais visível, porque nos anos 60 é que a gente começa a ter congresso de educação matemática, eu digo congresso internacional, né, de pesquisa, nos anos 70, começa a ter revistas de pesquisa em educação matemática. Então, grande parte do esforço da pesquisa em educação matemática é investigar o que acontece quando nós fazemos resolução de problema em sala de aula. E aqui, problema não significa aqueles problemas, entre aspas, que aparecem no final do capítulo do livro didático. No livro didático é muito comum
ser estruturado através de uma exposição, aí vem exemplos, exercícios, e depois vem uma sessão de problemas. Mas ali não são problemas, ali são exercícios mais difíceis, mas talvez exercícios mais complicados para os alunos. Que os alunos sabem que naqueles exercícios chamados pelo autor de problemas, ele sabe que matemática deve usar, ele sabe que esquema de resolução deve usar. Então, essa é uma diferença entre exercício e um problema. O exercício que se debruça sobre ele tem um esquema à mão para ser utilizado. O problema não. O problema é você não tem um esquema disponível, você precisa buscar uma estratégia, você precisa buscar caminhos. No movimento da educação matemática e nessa, vamos dizer assim, tendência chamada de resolução de problemas, sem dúvida, uma das obras que é considerada marco é um pequeno livrinho que todo mundo também deve ler, se não leu ainda, porque é um clássico, é A Arte de Resolver Problemas, do George Poyer. Sem dúvida, toda a literatura de educação matemática, né, depois vai ter críticas sobre esse livro, vai ter novos desenvolvimentos, mas, sem dúvida, esse é um marco, esse é um livro que tem um tremendo impacto na forma como nós começamos a pensar a educação matemática que nós praticamos. Então, esse movimento na educação matemática, chamada de resolução de problemas, que na literatura internacional, se você pegar artigos sobre resolução de problema, publicado internacionalmente, vai citar o George Poyer como um marco, esse livrinho aí, A Arte de Resolver os Problemas. Mas, antes disso, o trabalho do Malba já era baseado na ideia de problemas, de resolução de problemas, explorar curiosidades, né, jogos. Para você ter uma ideia, naquela época, o Júlio César ele já advogava que toda escola deveria ter um laboratório de matemática, para permitir que os professores trabalhassem com os alunos curiosidades usando manipuladas, materiais concretos. Então, isso é importante, o que eu falei, a diferença entre exercício e problema. Então, o problema é uma situação em que o aluno não tem um esquema. Se é assim, a forma de organizar a aula de matemática, ela de certa forma, ela é o contrário do que uma chamada aula tradicional. O início dela tem que ser um problema, tem que ser uma situação problema para os alunos. Ou seja, uma situação que os alunos não têm pistas sobre como resolver. Uma segunda fase é que os alunos têm a chance de discutir a resolução do problema. Se reunir, falar sobre, tentar estratégias, errar, corrigir. Então, é muito importante que, numa aula baseada em resolução de problemas, os alunos tenham tempo de se reunirem em grupos e possam, né, discutir as suas soluções, com acompanhamento do professor, claro. Não se trata de deixar os alunos trabalhando e o professor ficar na carteira assistindo, né? O professor, ele circula nos grupos, na turma, colocando questões, provocando os alunos. Aí, depois disso, pode fazer a socialização. Por exemplo, uma boa estratégia, se você tem uma lousa grande na sala, é chamar diferentes grupos para colocar as soluções e, a partir daí, fazer a discussão e analisar diferenças, as razões das estratégias utilizadas pelos alunos. E, por fim, o professor faz a sistematização e a institucionalização do novo conhecimento. E aí, talvez, pode ser que faça sentido ter algum exercício para consolidar um novo conhecimento. Mas o exercício, ele aparece depois de um tempo maior dos alunos fazendo matemática, né, investigando matemática. Então, isso faz muito mais sentido para os alunos. Uma aula baseada em resolução de problema, ela pode ser muito, muito variável. Ela pode durar 2 aulas, 100 minutos, por exemplo, ou pode ser problemas mais complexos, pode ser problemas mais abertos, pode ser projetos, né, ao redor de uma questão geral, da qual os alunos precisam levantar informações, levantar dados. O problema pode ser de matemática pura, pode ser, ou seja, um problema que está formulado em termos da própria matemática, mas pode ser um problema do dia a dia,
pode ser um problema de uma outra ciência. Então, tanto a natureza quanto a duração, isso pode ser muito variável. E isso nos dá diversas possibilidades. Bom, com esse rápido panorama que eu falei sobre, em geral, que é uma aula baseada em resolução de problema, dá para ver que é possível a gente fazer uma distinção, pelo menos teórica, entre a chamada tradição da matemática escolar, que a gente chama geralmente de ensino tradicional, e uma perspectiva de resolução de problemas. Porque numa perspectiva tradicional, o que é aprender? Aprender é memorizar esquemas de resolução de exercícios. Tudo está organizado para isso. Tudo está organizado para você aprender um esquema de resolução e repetir um exercício semelhante. No ensino, nessa chamada tradição da matemática escolar, os alunos não têm a chance de ter um contato como a matemática é. E basta que a gente estude um pouquinho de história da matemática para a gente aprender que matemática é muito dinâmica, que matemática se desenvolve com problemas. O que gera o conhecimento matemático são problemas. Então, na verdade, na chamada tradição da matemática escolar, os alunos não têm chance de ter uma experiência matemática real. É muito diferente de como a matemática, como ciência, ela realmente é. E nesse modelo da tradição da matemática escolar, quem é que vai se dar bem? Quem é um bom memorizador de esquemas de resolução de exercício, né? E poucos se adaptam a esse modelo. Certamente nós, né, que escolhemos fazer matemática, estudar matemática, escolhemos ser professor de matemática, grande parte de nós fomos bons memorizadores. Mesmo que agora a gente questione essas experiências anteriores. Mas se todo mundo pode muito bem lembrar da sua época de escola ou nas suas salas de aula, que quem se dá bem nessa tradição da matemática escolar é pouca gente. A grande maioria dos alunos não se sentem convidados a participar da aula de matemática, não se interessam por matemática. E realmente, vamos combinar que uma aula em que você tem que ouvir, ver exemplos, fazer exercícios parecidos, não é muito convidativo, principalmente no mundo dinâmico que a gente vive, e tão desafiante que todos nós vivemos. Então, é possível dizer que na trajetória do que eu chamei de movimento da educação matemática, eu vou chamar aqui de movimento da educação matemática, que se refere tanto a pesquisadores, quanto a formadores de professores, produtores de materiais, é possível a gente distinguir essas duas tradições. A tradição da matemática escolar, representada pela, que a gente chama de ensino tradicional, pela exposição, pela ênfase no exercício, e a perspectiva da resolução de problemas, aqui no sentido bastante amplo, no sentido de apontar o problema como a coluna vertebral do fazer matemático, seja problemas mais ou menos estruturados, abertos. Então, grande parte do movimento em educação matemática vem se movimentando com o propósito de ver o que acontece quando a gente faz, né, aula baseada em educação matemática. E nós temos muitas evidências na literatura do envolvimento dos alunos, da aprendizagem. Bom, aí vai depender um pouco do tipo de delimitação que se faça. E isso tem influenciado, como eu falei, documentos curriculares, autores de materiais didáticos têm incorporado esses resultados de pesquisa, mas a gente tem ainda, no mundo todo, em alguns países mais ou menos, o predomínio da tradição da matemática escolar. Não é fácil você mudar coisas em educação. Mudanças em educação, elas são muito lentas, a não ser em tempos de crise, que eu vou falar daqui a pouco. Porque aí, em tempos de crise, as mudanças podem se acelerar. E, particularmente em países como o Brasil,
em que as condições de trabalho do professor não são favoráveis, e que todas as questões socioeconômicas atravessam o ambiente escolar, dificultando algumas mudanças. Então, eu diria que esse, vamos dizer assim, o grande... Era como a gente vinha andando. A gente vinha andando, né, tentando viabilizar uma alternativa à chamada tradição da matemática escolar, tentando influenciar currículos oficiais, tentando influenciar autores de materiais curriculares, tentando influenciar professores, de modo que aquilo que a gente conseguiu acumular na pesquisa e nas nossas discussões pudessem chegar no chão da sala de aula, pudesse chegar onde interessa, que é onde estão os professores e os alunos. Então, esse era o nosso caminhar. E nós fizemos, como eu falei, grandes avanços. Mas aí vem a pandemia. Então, a gente vinha nessa trajetória e a pandemia suspende tudo. Suspende o mundo, né? A necessidade do distanciamento social, ela se fez presente, é necessário, né? A vida é mais importante, preservar a vida é mais importante. Eu não entendo como alguém pode ser contra as medidas de distanciamento social. Então, as escolas fecharam e, bom, a sociedade fechou, né? A economia, vamos ter efeitos econômicos, estamos tendo efeitos econômicos, socioeconômicos, desemprego, pessoas em situação muito difícil. E a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão se desenrolar. A gente conhece pouco da pandemia. E eu não vou falar sobre a pandemia porque eu não sou especialista, né? Mas é possível, acho que todo mundo está acompanhando as notícias, mas a gente não sabe, por exemplo, se a imunidade de que foi afetado se prolonga o suficiente ou se é algo provisório. Parece que ainda há poucas evidências. Porque se não há um risco maior de ter uma segunda onda no futuro. Nas condições que nós temos hoje, para nós eliminarmos completamente o distanciamento social, precisaríamos da vacina, o que todo mundo estima aí 1 ano e meio, 2, sem falar o prazo de produção e distribuição. Não temos tratamento confirmado ainda, né? Tem algumas medicações sendo investigadas, mas ainda a gente não tem resultados conclusivos. O que tudo indica, nós vamos ter que viver com o vírus, a menos que mude as circunstâncias, nos próximos 2 anos, no próximo ano, 1 ano e meio. Bom, e aí a gente, obviamente, levanta a questão. E aí? Como é que fica toda essa caminhada que nós fizemos até aqui? O que vai acontecer com a educação? O que vai acontecer com a educação matemática que praticávamos e que podemos praticar e que poderemos praticar, né? O debate da pandemia está recheado de matemática, né? Então, a expressão, o achatamento da curva, aparece milhares de vezes aí na imprensa, tem quadros nos jornais, na TV, matérias nos jornais escritos, na internet, explicando o que é o achatamento da curva, o crescimento exponencial, a saturação, o decaimento exponencial, taxa de isolamento. Então, a gente vê pela TV reportagem falando da preocupação dos governos com a taxa de isolamento. Então, a matemática, ela participa desse debate, né? Os argumentos matemáticos participam desse debate. Isso, certamente, vai nos levar a colocar a educação matemática em outro patamar. É algo que a gente já vinha, a educação matemática, os pesquisadores já vinham falando, mas agora parece que está muito exposto à necessidade da educação matemática que nós praticamos incorporar a uma discussão sobre a matemática nos debates públicos. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. A forma como eu vejo, estou muito influenciado por um filósofo francês chamado Bruno Latour, e para o Bruno Latour, o vírus, ele não é um intruso. O vírus é parte do sistema socioeconômico.
dessa sociedade em que não há mais distinção entre sociedade, cultura e natureza, está tudo interconectado. Então, a forma como nós funcionamos, nosso modelo socioeconômico, ele eliminou qualquer barreira entre sociedade, cultura e natureza. Isso explica, por exemplo, por que os vírus pulam de não humanos para humanos. E, segundo o Bruno Latour, essa pandemia ela já era esperada, né? Se a gente fizer uma busca rápida na internet, a gente vai ver que diferentes especialistas já esperavam por uma pandemia. A questão era quando, né? E é possível que essa não seja a última pandemia. É possível que nós tenhamos mais pandemias no futuro. E tem um outro problema que o Bruno Latour aponta, é que a crise ambiental ela já está batendo na porta. Então, provavelmente, nos próximos anos, nas próximas décadas, nós teremos que lidar com os efeitos da crise ambiental, com os desequilíbrios ecológicos. Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que nos Estados Unidos foi vista pela primeira vez a chamada vespa assassina. Ela é capaz de matar um ser humano se ela morder várias vezes, mas ela mata abelhas. E se você extermina as abelhas, isso muda todo o equilíbrio ecológico de uma área. Então, é possível que a gente comece a viver em um mundo em que a crise seja a natureza do mundo. O Bruno Latour ele até fala assim, não se trata de uma crise, se trata de uma mutação. Nós estamos entrando em um mundo em que é um outro mundo, né? Acho que isso já está mais ou menos claro para todo mundo, e mesmo quando a gente não tiver mais medidas de distanciamento social, nós não vamos voltar para aquele mundo que era. Já é um outro mundo. E esse mundo, ele está tomando forma agora, né? Por isso que é muito importante que a gente observe o que está acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora é a gênese do novo mundo. Tá? Então, no nosso caso específico de professores que ensinam matemática, nos interessa de perto o que está acontecendo agora, né, na educação matemática que se pratica, porque certamente isso vai marcar o período próximo. O primeiro impacto da pandemia para nós profissionais da educação foi a suspensão das aulas, que foi correto, né? Então, milhões de estudantes no Brasil e no mundo sem ir à escola, o que foi correto. A primeira reação, os sistemas de ensino, né, municipais, estaduais, escolas privadas, eles começaram a realizar o chamado ensino remoto, e contando essas atividades como parte da carga horária. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, tem um aplicativo que os alunos baixam no smartphone. Ao usar esse aplicativo, ele não é descontado o pacote de dados dos alunos. As aulas, obviamente, são aulas expositivas. E eu não sei muito bem, isso foi o que eu vi por alto, né, navegando pelo site da Secretaria do Estado de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo está imprimindo materiais, mandando para casa dos alunos. Então, diferentes estados têm diferentes iniciativas. Aqui na Bahia, está tendo algumas atividades pela plataforma Nilson Teixeira, que é uma plataforma que já existia, da Secretaria do Estado, mas, a princípio, o governo não está contando isso como parte da carga horária ainda, né? Bom, isso tem o chamado ensino remoto, em específico, com o uso da internet, remoto e online, tem um sério problema. A gente pode inicialmente entender que é uma situação de emergência, está se tentando manter uma certa normalidade, mas o problema é que não há normalidade. Esse é o grande problema. Ou seja, é um pouco impossível manter a normalidade em uma situação que não é normal. E aí,
essas iniciativas têm exposto uma série de problemas, né? Por exemplo, o nosso abismo digital, né? Muitos alunos, principalmente da rede pública de ensino, não têm acesso à internet, não têm computador em casa, não tem, às vezes, um smartphone capaz de rodar aplicativos, rodar, enfim, vídeos de YouTube. Então, esse abismo digital, que nós já sabíamos, agora, nesse momento que se tenta um ensino remoto, a gente vê que ele é grave. Ele é grave. E não é só no Brasil, é no mundo todo. A coisa aqui talvez seja uma das mais graves, mas eu estava vendo a cobertura nos Estados Unidos, isso acontece também nos Estados Unidos, em países da Europa, mas o gap, a lacuna digital aqui no Brasil, ela nem se compara a esses outros países. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é o abismo das condições de estudo e moradia. Ou seja, se pressupõe que todos os alunos moram em casas decentes, né, como deveria ser, com um ambiente de trabalho, com espaço para sentar, né? Às vezes moram 10 pessoas em 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. Então, está se pressupondo um nível de acesso à moradia que não existe. Então, segundo ponto, não há condições de estudo e moradia para muitos dos alunos. Eu acho, às vezes, quando alguns gestores falam, toma como base os filhos da classe média, né? Porque mora com relativo conforto e teria um espaço para poder desenvolver as atividades em casa. Mesmo assim, é um problema, porque como grande parte das pessoas está em isolamento social, e as pessoas podem estar trabalhando de casa, os pais estão trabalhando em casa, estão acessando a internet também. Então, mesmo assim, não é tranquilo o ensino remoto. Um outro problema é a familiaridade dos professores. Nós não fomos formados para isso. Nós temos pouco contato com a educação online. A gente não sabe ainda muito bem como fazer isso. E, de repente, escolas privadas, redes de ensino, exigem que os professores elaborem aulas, planejem aulas para ser realizado remotamente em online. Então, isso coloca sobre os professores um peso, um nível de pressão muito grande. E o outro problema, que eu diria, é que essas estratégias de ensino remoto, elas seguem um princípio de padronização. Então, é uma exposição, é um vídeo para todo mundo, ou seja, estamos falando aí de centenas, milhares de alunos, resolução de exercício, e com todas as dificuldades de acompanhamento dos professores nesse ambiente que a gente não sabe muito bem como é que funciona. Então, talvez seja uma ilusão. Eu não estou dizendo que a gente não deve usar o ensino remoto, mas eu estou dizendo que é uma ilusão usar o ensino remoto como se fosse algo normal, como se a gente estivesse meramente transportando para essa modalidade aquilo que a gente faz presencialmente. As condições que nós temos no nosso país de abismo digital, de precárias condições de moradia, de estudo, condições de trabalho dos professores, a nossa própria pouca familiaridade com a educação online e como conduzir isso, isso não tem muito como dar certo. Não à toa, esses dias, eu estava lendo, o estado de Washington e alguns outros estados nos Estados Unidos, eles jogaram a toalha. Eles tinham iniciado fazer o ensino remoto, mas viram que estava criando tanto problema que eles decidiram suspender. Então, quem quiser pode ver lá uma reportagem do Wall Street Journal, está trazendo essa reportagem. Bom, dada essa situação toda, eu diria
que ainda tem mais agravantes para nós nos preocuparmos. Muitas companhias, muitas empresas de internet, empresas de materiais educacionais, né, organizações empresariais que atuam na área de educação, estavam prontas para oferecer seus pacotes, seus serviços, quando as secretarias de educação de município, de estado, decidiram fazer ensino remoto. Então, eles estavam, claro, que como empresa privada, tem uma capacidade de responder muito mais rápida, né? E isso está acontecendo, né? Então, a gente pode dar uma vasculhada nos jornais, que a gente vai ver secretarias comprando pacotes educacionais, coisas desse tipo. Grande parte desses pacotes parte do pressuposto que o professor é um simples gestor dos ambientes, né? É como se o professor, talvez gestor não seja a boa palavra, mas é como se fosse o técnico, né? Porque as atividades já estão prontas, o sequenciamento, o que ensinar, como ensinar, os exercícios. Então, o papel do professor, ele é reduzido a utilizar esses ambientes, esses pacotes. E isso, obviamente, significa uma aceleração da desprofissionalização dos professores, a redução do professor a técnico, né? E aí mora o perigo, porque, como eu falei há pouco, uma nova sociedade está nascendo, um novo mundo está nascendo. E dependendo do que aconteça agora, essas coisas, elas vão continuar. Elas não vão embora depois que a pandemia passar, né? E é tudo muito rápido, porque como é urgente, tudo é urgente, então implementa-se rapidamente, né? De repente está todo mundo já usando, então sem muita discussão, sem chance dos professores participarem da discussão e das escolhas. Isso pode trazer consequências, eu diria, trágicas. Eu listei aqui, talvez, 3 consequências. Vocês podem me ajudar a pensar em outras consequências. A primeira que eu listei pode aumentar a diferença de acesso ao conhecimento escolar e, portanto, à matemática escolar. Porque se, para ter acesso aos conteúdos via educação, ensino remoto, isso é dependente da internet, de ter uma boa internet, de boas condições, e como grande parte dos estudantes não tem o abismo entre quem tem acesso aos conteúdos da escola e quem não tem, esse abismo ele pode aumentar. A segunda consequência, como eu falei, é o aprofundamento da desprofissionalização dos professores, é reduzir professores a técnicos de ambientes pré-formatados, pré-elaborados, uniformizado para todo mundo, e corre o risco de ocorrer uma uberização do trabalho docente. Uberização de Uber, de iFood, estou fazendo propaganda não, mas transformar o trabalho do professor numa espécie de trabalho como são esses aplicativos, que você é pago de acordo, sei lá, o tempo que você usa uma determinada plataforma, um determinado aplicativo. Isso tudo pode acontecer? Pode. Isso tudo pode acontecer, né? Isso tudo vai impactar tremendamente a educação matemática que nós vamos praticar em um futuro próximo. Isso depende de nós. Depende de como nós vamos resistir, quais são os caminhos que nós vamos escolher. O primeiro risco para a educação matemática que pode ser uma decorrência, ao contrário do que nós estávamos fazendo, a gente estava conseguindo, nos últimos anos, nas últimas décadas, fortalecer alternativas à chamada tradição do ensino de matemática. A gente pode ver um refortalecimento, ou seja, a aula baseada em exposição, exemplo, exercício, correção,
ela pode se fortalecer, só que agora mais colorida, no aplicativo, né, com cores, com movimento. Então, não é à toa que a Secretaria de Educação de São Paulo contratou youtubers, fazem aulas preparatórias para os exames vestibular, Enem, para gravar os vídeos de suas aulas. Isso vai completamente na contramão do legado do Mauá Tahan, de ênfase na resolução de problemas e de toda a produção da educação matemática. Então, a educação à distância, a educação online, particular, ela pode ser usada para fortalecer a tradição do ensino de matemática, a abordagem tradicional. Observe que eu falei a palavra pode, porque esse é um caminho possível. E esse é um caminho em que muitos grupos, muitas pessoas estão apostas para apostar nesse caminho. E, como consequência, nós já sabemos de pesquisa que a chamada tradição da matemática escolar, as suas limitações, né, como eu falei há pouco. Então, como consequência, se a gente vai ter um fortalecimento da tradição da matemática escolar, a gente também vai aumentar o abismo matemático entre as pessoas. Então, o acesso ao conhecimento matemático, a lacuna, ela vai ser muito, muito maior. Então, as consequências disso, as consequências são trágicas. Particularmente para esse tempo que nós vamos viver, como eu falei, como o Bruno Latour falou, esse momento de mutação, de crise constante, porque grande parte dos debates públicos, mais e mais, são baseados em matemática. Então, como os argumentos do debate sobre a pandemia, como lidar com a pandemia. E o mesmo são, por exemplo, quando a gente estiver lidando com crises ecológicas, né? Se essa pandemia já não é uma crise ecológica. E isso pode ser muito complicado, particularmente, isso já era, né? Isso não é nenhuma novidade. Matemática sempre participou dos debates públicos, mas mais e mais ela está participando. E isso é particularmente importante em nosso tempo, porque nós vivemos a época das fake news. Então, muita coisa é disseminada em correntes de WhatsApp e mensagens de Twitter, usando argumentos matemáticos, né? Então, se as pessoas não são capazes de discutir esses argumentos matemáticos, certamente elas têm que aceitar. Então, isso compromete a forma como nós, cidadãos, nós vamos reagir a esses debates e esses momentos de crise, né? Então, o ensino remoto, como ele está sendo proposto, ele provavelmente vai ter como efeito um fortalecimento da chamada tradição da matemática escolar, e, em última instância, isso tem um efeito sobre o saber matemático dos cidadãos. Isso compromete a forma como nós participamos da sociedade. Então, isso eu diria que é muito preocupante, é um caminho que nós temos que procurar fortalecer alternativas, outros caminhos. Bom, então, como eu falei, o papel da matemática no debate público deve ser maior, certamente, no próximo período, e nós vamos lidar cada vez mais com problemas complexos, e nada disso é novidade, é novo. Talvez o fato de estarmos vivendo uma pandemia, um tempo de incerteza, isso nos coloca a nu, né, e potencializa essas características. Eu acho que um caminho que nós temos que seguir para fazer jus ao Dia da Matemática, à Semana da Matemática, é retomar o legado de Mauá Tahan. Retomar tudo que o movimento da educação matemática acumulou de experiência. E isso me parece que é muito claro que, em vez do exercício, nós temos que apostar na alternativa
do problema, da resolução de problema. Como a coluna vertebral, retomar a ideia da resolução de problema como a coluna vertebral da educação matemática que nós fazemos. Então, mesmo nas atividades, eu diria que mesmo nas atividades remotas, e aí eu coloco em discussão, se essas atividades remotas deveriam contar, talvez elas não deveriam contar como dia letivo, porque pelos problemas que eu coloquei, a grande maioria dos alunos não vai ter condições de acompanhar, e eles vão ficar a parte dessas aprendizagens. Mas isso não quer dizer que não possa ter atividades remotas. E aí nós deveríamos apostar na resolução de problemas. Quer dizer, mais do que nunca, num mundo que repleto de situações de complexidade, de incertezas, nós não podemos fugir de problemas, né? E no nosso caso, problemas que se resolvem por meio da matemática. E aí eu daria destaque a problemas externos à disciplina matemática. Problemas que estão no nosso dia a dia, problemas de outras ciências, e isso em educação matemática nós chamamos modelagem matemática. A modelagem matemática é uma resolução de problema. É uma resolução de problema na qual o professor pode propor aos alunos um determinado problema, mas também pode pedir que os alunos elaborem o problema. Então, mesmo na tradição da resolução de problemas, um dos desenvolvimentos que já se tem é que os alunos elaborem também os seus problemas. Então, eu diria assim, que nos interessa, nesse momento, particularmente tendo em mente esse contexto que nós estamos vivendo, modelagem matemática, que lida com problemas complexos do dia a dia e de outras ciências. Então, eu diria, uma situação, ela é entendida como pertencente a um ambiente de modelagem matemática, se ela é um problema, aí lembre da definição de problema que eu falei, ou seja, é uma situação que o aluno não tem um esquema à mão, e ele pertence a uma situação do dia a dia, ou das ciências, ou do mundo profissional. Esse tipo de problema, ele é muito importante porque isso linka com a capacidade da gente participar dos debates públicos, de participar das discussões na sociedade. Então, e aí interessa não apenas resolver problemas do dia a dia, de outras ciências, mas fazer análise crítica sobre eles. Então, saber como é que os problemas são resolvidos, como suas soluções foram construídas, quais foram os pressupostos assumidos, que matemática foi utilizada, como que os resultados são utilizados no debate público. Então, eu diria que é o que eu chamei no passado de uma perspectiva sociocrítica para a modelagem matemática. Ou seja, pensar a resolução de problemas, colocar entre aspas, reais, como parte de uma análise da sociedade, como parte de uma análise do mundo que nós vivemos. Como eu falei antes, não tem como resolução de problema não ter um trabalho colaborativo. É muito difícil falar de resolução de problema como um trabalho individual. Mesmo porque, com problemas complexos, dificilmente nós vamos resolver um problema apenas com uma disciplina. Nós precisamos mobilizar conhecimentos de diferentes disciplinas. Então, é preciso ter discussão, né? Ter colaboração. Então, quando a gente pensa na sala de aula, é fundamental que tenha a discussão dos alunos, discutindo, tentando, elaborando estratégias, voltando atrás, errando. É assim que a gente resolve problemas, né? E isso abre a possibilidade para uma abordagem interdisciplinar. Porque como os problemas são cada vez mais complexos, saber matemática apenas não dá conta da resolução desses problemas. É preciso mobilizar outras disciplinas. Então, eu diria que, nesse momento, nós precisamos apostar na resolução de problemas, na abordagem interdisciplinar, no trabalho colaborativo, propiciar discussão entre os alunos. A gente precisa, no que for possível, fazer isso hoje,
para que isso seja o germe, fortaleça o germe da educação matemática que nós vamos praticar no próximo período. No próximo período, mesmo que depois que a gente elimine todas as medidas de distanciamento social, eventualmente, certamente nós vamos usar muito mais a educação online. Então, certamente isso vai estar cada vez mais presente. E o nosso desafio é como usar, né, chats, softwares, plataformas, abas, de modo que a gente propicie um ambiente de resolução de problema. E não utilizá-los para fortalecer a lógica do exercício, né, aprender somente a resolver exercício. Então, se a gente vai na literatura de educação online, na educação matemática, a gente vê algumas experiências que os professores utilizam plataformas, softwares, como o Moodle, o GeoGebra, combina diferentes instrumentos para, mesmo à distância, fazer um ambiente de resolução de problema. E os resultados são muito positivos. A gente vê as pessoas discutindo, traçando estratégias. Então, a gente tem também esse desafio. Certamente, um outro desafio que nós vamos ter pela frente, isso também não é novidade, a gente já vinha falando isso. Eu lembro quando eu comecei a estudar educação matemática, um dos primeiros livros que eu li foi do Biratan D'Ambrosio. O livro era de, deixa eu ver, não sei, acho que 86, mas eu não li o livro em 86, tá? Ele posteriormente. E naquela época o Biratan já falava dos conteúdos obsoletos do currículo de matemática, dos programas de matemática, né? E essa discussão, esse momento que a gente está vivendo aqui, com argumentos matemáticos na vida pública, recoloca essa discussão, a gente revisitar aqui os conteúdos que nós ensinamos, os conteúdos obsoletos que ainda nós ensinamos e os conteúdos que importam, e novos conteúdos, novas ideias matemáticas que surgiram recentemente, no último século, na última metade do século, e que ainda não estão nos programas escolares. Então, vou citar aqui alguns exemplos e vocês podem me ajudar a pensar em outros exemplos. Bom, vou falar do primeiro, que é mais eminente. Bom, modelos matemáticos, né? Modelos populacionais, modelos exponenciais, modelo exponencial assintótico, modelo logístico, ou seja, trabalhar com os modelos matemáticos, diferentes tipos de modelos matemáticos, é algo que é importante, não só para momentos como esse, né, de modelos populacionais, no caso, né, a gente está falando, mas outras situações complexas que podem ser modeladas através de modelos, né, padrão, que já estão disponíveis. E a crítica a esses modelos. Eu estava vendo, tem uma pesquisa da Universidade de Singapura, e eles fizeram uma previsão, pegaram os dados de diferentes países e fizeram uma previsão de quando a pandemia vai terminar em cada um dos países, né? Então, eles, por exemplo, preveem que aqui no Brasil, dia 1º de julho, foi isso? Acho que foi dia 1º de julho, a pandemia termina. Mas aí quando eles não dão muitos dados sobre as informações sobre como foi a simplificação, ou seja, que variáveis. Parece que eles pegaram apenas os dados e ajustou a curva, porque eles não estão lidando, imprevisível alguns fatores, né, como, por exemplo, a continuidade das medidas de isolamento social, testagem, tem uma série de fatores que não tem muito como controlar, e isso pode deixar o modelo que eles produziu frágil, do ponto de vista de predição, de previsão. Então, por exemplo, considerando o caso do Brasil, com os fatores, né, qualitativos que nós conhecemos, eu acho pouco provável que se possa dizer que a pandemia termine em 1º de julho. Mas é o que o modelo matemático produzido pela Universidade de Singapura prevê. Então, é preciso trabalhar, né, modelos matemáticos, mas também a crítica sobre eles, as suas limitações. Outro conteúdo que seria importante a gente começar a trabalhar é o que se chama
Big Data, né? Dados, grande quantidade de dados, né? A capacidade de analisar, de modelar, de interpretar. Isso é particularmente importante porque agora a gente começa a lidar com grandes, né, mais e mais no nosso dia a dia, a gente está discutindo fatos relativos a grandes populações. Então, por exemplo, eu vou citar um trabalho, quem quiser visitar, tem um trabalho do Rodrigo Della Vecchia, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele vem trabalhando com esse tema Big Data em educação matemática, e ele usa o Google Trends, que você vê lá gráficos do número de buscas de determinada palavra, e é possível fazer a correlação também. E aí, a partir dali, é possível fazer muitas discussões sobre interpretação, a partir dali construir outros modelos, porque ali já é um modelo, né, já descreve, mas talvez a partir dali, dependendo da situação, construir um modelo que seja possível predizer. Então, isso é algo que a educação matemática, que já está aí, né, já está aí antes da crise, já tem gente pesquisando isso, mas a gente precisa dar mais atenção a isso. A outra coisa que a gente poderia certamente dar mais atenção é o pensamento probabilístico, ou seja, qual provável um evento pode ocorrer ou não, ou uma afirmação ela é verdadeira. Isso é particularmente importante nesse mundo de incerteza que nós vivemos. E eu diria, estatística cada vez mais importante, né? Porque cada vez nós precisamos lidar com informações sobre populações. Então, os alunos precisam compreender como é o processo de coleta, organização, interpretação e apresentação dos dados. Muitas mensagens públicas, no debate público, né, ela é apresentado através de dados estatísticos. Então, é muito importante, então, de novo, no mundo de fake news, é muito importante que os alunos, os cidadãos possam compreender como esses dados são coletados, sintetizados e apresentados. Então, eu citei aqui 4 coisas que eu acho, 4 conteúdos que eu acho que a gente precisa dar ênfase nesse próximo período. Big Data, grande quantidade de dados, modelos matemáticos, pensamento probabilístico e estatística. Certamente, também já estava aí, a gente vai ter que lidar com programação. A gente tem no Brasil tem pouca experiência sobre programação em matemática, programação na aula de matemática, mas isso certamente só vai crescer no próximo período. Já tem algumas pesquisas, né, sobre isso aqui no país, algumas iniciativas, mas a gente precisa dar mais atenção a isso. Bom, e eu diria que o que se faz, que já estava colocado, mas agora esse momento expôs, é a ideia de matemática como crítica. Matemática não como aprendizagem de algoritmos, de esquemas de resolução, de definições, mas matemática como crítica. Tem uma frase de um pesquisador dinamarquês, que mora aqui no Brasil, Oles Korsmose, que retrata muito bem essa ideia. Ele diz o seguinte: a crítica à matemática deve ser parte de sua aprendizagem. Ou seja, criticar a própria matemática, a ciência, como ela se organiza, como ela é estruturada, seus usos, né? Aprender matemática, seus algoritmos, seus processos, mas também fazer a crítica sobre como ela se organiza e os usos na sociedade. Então, esse momento, ele expôs isso, né? Uma forma de fazer isso, isso é muito claro, é quando você pega um modelo matemático, nós não devemos olhar apenas para o resultado ou para a predição. Nós temos que olhar para o seu processo de construção. Ou seja, como é que o modelador ele escolheu as variáveis, como é que pressupostos, que hipóteses ele escolheu, que matemática ele utilizou e qual foi o modelo que ele gerou e como é que ele usa esse modelo. Então, isso é fazer uma análise crítica, né? É você ir o que está por trás dos resultados matemáticos. Porque aí mora o perigo. No debate público, os argumentos matemáticos,
eles são apresentados como verdadeiros. Mas situações complexas da realidade, os resultados matemáticos, eles são o desdobramento de uma simplificação. Teve um modelador, um conjunto de modeladores, um conjunto de pessoas que escolheu algumas variáveis, alguns pressupostos, escolheu fazer de uma certa maneira. Né? Então, vocês podem ver, principalmente em temas polêmicos, nós podemos encontrar diferentes modelos matemáticos sobre a mesma coisa. Né? Qual que é o certo? Então, todos estão certos. Bora ver quais são, como eles foram construídos. Né? Na sala de aula, se a gente pedir os alunos para resolver um problema do dia a dia, a forma como eles iam um problema aberto, né, não estruturado, certamente eles vão encontrar respostas diferentes. Essas duas, se não tiver nenhum erro de cálculo, etc., provavelmente essas respostas estão corretas. Então, depende do processo. Então, acho que eu já falei demais, acho que já falei quase uma hora. O que eu queria deixar como mensagem da minha fala é que nós estamos vivendo um tempo de mutação, de incertezas, um novo mundo está se desenhando, esse novo mundo está nascendo agora, e nós temos dois caminhos. Um caminho é o caminho do método da salivação, como dizia o Malbatã. É a tradição da matemática escolar. Nós temos uma radicalização do chamado ensino tradicional. Agora renovado e apresentado como inovado, né? Porque agora é no aplicativo, é no YouTube, é colorido, tem movimento, mas continua sendo baseado na lógica de aprender a resolver exercício. Nós temos esse caminho, mas tem um outro caminho, que é retomar o legado de Malbatã. É retomar a caminhada que nós já fizemos até aqui, baseado na bandeira da resolução de problema. No sentido bastante amplo, cabendo resolução de problema com modelagem matemática, resolução de problema com tecnologias digitais, resolução de problema, vamos chamar de etnoproblemas, resolução de problemas usando história da matemática. Então, nós temos dois caminhos. Há muita gente aí, atuando na sociedade, apostando nesse caminho da salivação, no caminho da tradição, da exposição, do exercício. E nós, como profissionais, como educadores matemáticos, me parece que é muito natural que a gente precisa apostar nesse outro caminho, no caminho da resolução de problemas. A nossa resistência, ela tem que ser com essa bandeira, da resolução de problemas. Obrigado, eu vou finalizando por aqui, aí a gente pode conversar mais. Bom, Jonei, obrigado. Esperar a Dora aparecer aí na tela também. Eu vou deixar a Dora começar a fala, Dora, mas só para a gente ter um destaque aqui, a gente chegou a ter 170 pessoas participando. Tivemos pessoas de Londrina, Salvador, Cubatão, Rio de Janeiro, Brumado, Feira de Santana, além de vários municípios aqui do estado, participando aqui do debate, né, e com muitas questões, tá, Jonei? Aí, olha só, a gente foi colocando aqui no bate-papo do ambiente as perguntas. Aí, até para não ficar um pouco muito cansativo, eu estava pensando, Dora, não sei o que você acha, a gente deixar que o Jonei vá lendo e vai fazendo no tempo dele as questões que estão colocadas. O que você acha? Tudo bem. E aí, nossas questões a gente coloca depois ou a gente coloca... Não, eu acho que pode colocar. Eu vou deixar você começar com as suas questões e aí, logo em seguida, a gente já passa para as questões das pessoas que acompanharam, porque tem muita coisa, eu vou preferir, acho que deixá-los interagir mais com o público. Tá? Então, depois a gente passa para o bate-papo, tá bom? Jonei, obrigada. Foi muito bom te ouvir, como sempre. E eu estava com várias questões, mas eu queria só focar em dois pontos que você falou, né? Claro que essa questão dessa matemática tradicional, desse ensino tradicional que a gente vem lutando, passa pela formação do professor, né? A gente vem lutando na educação matemática há muito tempo de que ser professor é uma profissão, e como é uma profissão tem saberes próprios.
né? E que outra pessoa não pode exercer o lugar que o professor. Então, essa é a grande questão desse ensino remoto, onde um técnico prepara lá as questões, e o professor vai executar. Ele já vai de encontro a tudo isso que a gente vinha discutindo sobre a identidade profissional, né? Formar o professor profissionalmente, que ele tenha consciência que ele é um profissional, e como profissional ele tem saberes e tem deveres, né? E isso é uma questão. E aí a gente vê outra questão que a gente está trabalhando bastante, né? De formação, essa distância, né, que Klein já falava, do saber científico escolar, né? E que nas formações de professores a gente estava arrumando caminhos, achando caminhos, teorias que nos ajudassem a trabalhar essa articulação de forma que essa matemática tão tradicional fosse substituída por uma mais problematizada. Mas para isso o professor tinha que conhecer a gênese do conceito bem e, ao mesmo tempo, saber trabalhar e discutir, refletir sobre sua prática, à luz, né, da gênese, dos fundamentos desse conceito, tornar elementar, não fácil, mas que ele pudesse saber articular isso. E aí, agora, a minha preocupação é isso, né? Quer dizer, a gente está caminhando, está procurando, e aí, numa época dessa, é fortalecido o ensino tradicional, o professor é desvalorizado. E como fica essa formação de professor? Essa é a minha pergunta, no seu modo de ver, né? Pós-pandemia ou durante a pandemia. Mas essa é uma pergunta muito difícil, viu, Dora? É muito difícil, é uma tese. Mas é uma preocupação, né? Talvez dividir com você a preocupação. Eu acho que é o mesmo dilema. A gente precisa apostar na formação de professores, manter as nossas bandeiras históricas, né, de profissionalização, fortalecimento da profissão do professor que ensina matemática, e apostar na formação, o professor pegar esses dois dilemas, esses dois caminhos que eu coloquei aí, continuar apostando na perspectiva da resolução de problema, né? O nosso desafio agora na formação de professores é trabalhar com os futuros professores e com os professores em serviço, como fazer isso agora, em um tempo que a educação online, a presença da educação online vai crescer bastante. Então, é outro desafio. Constrói um ambiente de aprendizagem para os alunos, eu digo ambiente não um AVA, não, é uma situação de aprendizagem para os alunos na educação online baseada em resolução de problemas. Então, isso a gente já tem pesquisas assim, né? No Brasil, a gente tem os nossos colegas do GT de tecnologias, que já tem estudos, né, mostrando caminhos para isso, mas a gente vai ter que aprofundar muito mais, né? Porque me parece que qualquer uma do que a gente chamava de tendências da educação matemática, não dá para falar nenhuma delas sem tecnologia e educação online a partir desse momento que nós vivemos. Jonei, antes de passar, eu estava aqui, assim, tanta coisa que você falou que faz a gente pensar, refletir, né, imaginar o que vai ser pela frente, mas eu acho que é uma oportunidade também, né, assim, a gente encarar isso como uma oportunidade, porque quando você fala ali que o governo de São Paulo contratou youtubers para gravar videoaulas, eu fico pensando o seguinte: ou o professor se transforma nesse momento, ou ele realmente vai perder para o youtuber, porque o youtuber vai memorizar alguma coisa e vai fazer uma aula muito mais divertida do que muitos de nós, entendeu? Porque a gente, afinal, é professor e não artista, não ator, né? Então, assim, talvez encarar isso como oportunidade, né? Aquilo que a gente não conseguiu fazer durante tanto tempo, por exemplo, trabalhar com resolução de problemas, como você traz aí, eu acho que é a oportunidade da gente se reconstruir, né? Assim, mudar realmente a nossa prática, né? A gente estava lembrando aqui, Dora, a gente, naquele projeto de formação lá do governo do Estado, a gente teve um momento que a gente experimentou, eu, Dora e Alexa, inclusive quero só dizer que para quem está assistindo que o Alex está ajudando a gente nos bastidores, Alex e Sandra estão aqui junto conosco. A gente, há mais de 10 anos, a gente fez um esboço disso e não foi à frente, porque talvez a gente não acreditava que ia chegar nesse ponto.
né? Então, acho que eu prefiro encarar como uma oportunidade, né, da gente se reconstruir como professor, né? E eu tenho um desafio grande pela frente, que eu estou trabalhando como primeiro período de licenciatura, uma disciplina que chama resolução de problemas. Então, eu já vou ter que reformular muita coisa na minha disciplina, entendeu? Analista é bom, né? Porque eu sempre gostei de desafio, então, mas é um desafio, quer dizer, outras reflexões terão que ser feitas, com certeza. Não, porque a gente tem que resistir, a gente não pode continuar fazendo o mesmo. Né? Nós temos que, para resistir, nós temos que mudar. E como o Rony falou, né, é até bom, né? É um desafio que vem pela frente. Então, tem as questões aí colocadas no bate-papo. Agora vamos ver as questões. Só um complemento, o Alex falou que temos também de participação de Manaus e de Santarém, no Pará, tá? Então, fica à vontade, tá aí no bate-papo, da forma que você quiser conduzir. Tá? Vou aproveitar antes, Rony, o seu gancho. Na verdade, aula expositiva por aula expositiva, nesse momento, os alunos já preferiam do YouTube. Grande parte verdade. Ia para a aula de matemática, mas assistia mesmo são as aulas desses YouTubers. Então, o nosso desafio, eu concordo, a gente está nessa encruzilhada, assim. A gente tem que apostar no caminho da resolução de problema, o que nenhuma tecnologia ela pode substituir. Ela pode mediar, ela pode nos ajudar, mas ela não substitui a figura do professor que orquestra. Tem uma confusão entre educação, processo de educação e receber informação. Educação é receber. Então, inclusive, porque a gente usa a expressão educação matemática. Então, essa é uma oportunidade para a gente também. As coisas não estão consolidadas. Depende de nós como é que a gente vai... Né? Eu vou passando aqui. Tem o Luciano Fonseca, acho que foi o primeiro, né? É isso, mas tem comentários. A crise antecipa processos, porém diminui a discussão e a reflexão do próprio... Isso é próprio de momentos de crise. Né? Tudo é mais rápido e com a desculpa da emergência, de que é urgente, nada se discute. E tem sido assim com essa Secretaria de Educação. Como é urgente colocar os alunos, entre aspas, para estudar, então, bora fazer. E tem o risco, como o Valber coloca aqui, dessas experiências permanecerem no futuro. Bom, tem alguns comentários. O Wanderson comenta que a educação se tornou um privilégio, e já era, né, porque a distribuição do conhecimento escolar, do conhecimento matemático, já era distribuído de maneira desigual. Né? E agora, isso se aprofunda muito. Né? Então, como eu falei, isso vai ampliar o que eu chamei de abismo matemático. A Flávia fala que vem aí uma nova reforma educacional. Já começou a flexibilização para a educação à distância, né? Então, a portaria foi em abril, né? A portaria do Ministério da Educação, que flexibiliza para a educação à distância. Então, provavelmente, vai ter mais flexibilização nessa direção. José André, ele comenta que após a pandemia será um novo tempo no ensino de matemática. Teremos mudança no ensino didático da disciplina. Eu acho que depende de nós, de como nós vamos reagirmos. Agora, também, assim, eu não sou... como nós reagirmos nas condições que nós vivemos, né? Porque a gente não faz o que quer. Há limites, né? Então, a gente está em um mundo que tem outros jogadores aí na arena, né? Então, vamos ver como é que os diferentes jogadores jogam, né? O Edson, ele fala que a pior desigualdade é a reafirmação da ausência de políticas públicas para esses alunos sem acesso com a confirmação do Enem neste ano. Pois é, isso é um problema. O Enem ainda está confirmado, né? Uma das medidas que deveriam ser tomadas é a suspensão do Enem e remarcar de acordo com o calendário aí, né, de como a pandemia se comportar no país. Não tem políticas, né? Bom, no âmbito do Ministério da Educação, não tem nada.
não tem nenhuma coordenação nacional sobre medida, não tem nada, a não ser a portaria, não tem nada, né, que o nosso querido Weintraub esteja coordenando. Nas secretarias estaduais e municipais, parece que eles lidam com um aluno ideal de classe média. Né? Um aluno que tem computador, tem smartphone, tem internet, tem condições. Parece que se idealizou esse aluno, como se esse fosse o aluno de uma rede de ensino. E a gente sabe muito bem que não é. A Daiane fala, acredito que o problema não é somente a falta de acesso a tecnologias. Muitos alunos da educação pública não estão preparados para a educação à distância e não conseguem ter disciplina. Sim, sem dúvida. Nem alunos, nem professores, né? Eu não fui formado. Se eu tiver que dar aula online, porque na UFBA, a UFBA suspendeu o semestre letivo. Então, a gente não tá tendo aula. Mas se eu tivesse, eu teria que, enfim, inventar, correr atrás agora, porque eu nunca trabalhei em educação à distância, a não ser uma disciplina que eu dei uma vez. Andréia, Dainha, a desigualdade tecnológica é um grande desafio. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para clamar por isso, né? Por mais acesso, dizer assim, olha, nós precisamos ter acesso, né? Os alunos precisam ter acesso. A população brasileira precisa ter acesso à internet. O acesso à internet pode ser considerado um direito humano fundamental. Então, a gente tem que... Agora, você falou uma coisa que eu acho que na resposta anterior também, é que como ter disciplina se eu não tenho nenhuma mesa para estudar, né? Se eu não tenho um local? Então, não é a questão do aluno, jogar a culpa no aluno, ele não tem disciplina. Não, ele não tem condições sociais para ter disciplina, entendeu? É diferente. Esse talvez fosse uma questão para o aluno de classe média alta. Claro. Né? Para o classe média isso é verdade. Mas... A grande maioria dos estudantes é isso, não tem uma mesa, não tem condições de moradia. Tem luz, Tem luz, não tem, enfim. Terezinha Loureiro, inclui como consequência a precarização do processo de ensino-aprendizagem, promovendo adoecimentos em alunos e professores. A saúde mental precisa ser discutida. Sobre os professores, está muita pressão. Né? De repente, do dia para a noite, as escolas privadas, redes de ensino, pedem dos professores algo que é muito novo para eles. Então, e, além disso, tem que cuidar da casa, dos filhos, né, que está trabalhando de casa, então, e todo esse momento que a gente está vivendo. Então, sem dúvida, a gente vai ter que lidar no próximo período. Eu não sei quem foi que eu ouvi falando, acho que foi uma live também que eu assisti, que a primeira tarefa, alguém falou que a primeira tarefa da escola, quando voltar a funcionar presencialmente, é cuidar das pessoas. Essa é a primeira tarefa. Porque está todo mundo, imagina, os efeitos, né, desse isolamento sobre nós, sobre o que a gente está vivendo. Então, a gente precisa ser abraçado, confortado emocionalmente, precisa ser cuidado. Então, essa talvez seja a tarefa mais urgente da escola. E a professora Dilza Cogo, nossa colega do IFES, Vitória, coloca ali, ó. Ela diz, além da precarização do trabalho do professor, teremos também o agravamento da formação humana. Os estudantes perdem a relação com os professores e com os colegas, sim. E em uma idade em que isso é fundamental para o desenvolvimento deles, né? Os adolescentes estão em fase de transição, as crianças. Lígia Sá. Nossa colega também. O sentimento de desandar o mundo agora é coletivo. E coletiva precisa ser nossa forma de pensar e buscar caminhos. Se a gente não agir individualmente, vai ter pouco efeito. E esse é o problema, porque talvez, por causa do isolamento, a gente está tendo mais dificuldade de nos organizarmos, né? Está todo mundo, apesar de a gente estar usando essas plataformas de reunião, mas está mais difícil a gente se organizar e reagir. Então, isso a gente precisa encontrar formas de fazer. Eliane Domingues, como encontrar o equilíbrio entre aulas expositivas e atividades remotas? Eu apostaria que, mesmo que tenha atividades remotas,
nós temos que usar a criatividade para buscar viabilizar uma perspectiva da resolução de problemas. E de alguma... mas isso é muito limitado pelos problemas estruturais que eu já coloquei, que a gente concorda. Acesso à internet, condições de moradia. Então, o ensino remoto, ainda que a gente possa fazer em algum grau, mas não me parece que não dá para contar ele como da carga horária. Porque senão você prejudicaria os alunos que não têm acesso. Geraldo Broeto. As atividades remotas acabam retomando os modelos tradicionais. Por quê? É mais difícil trabalhar em uma perspectiva de resolução de problema à distância? Porque no ensino tradicional é possível uniformizar, né? Quando você faz um pacote, colocando uma exposição, exemplo, exercício, isso quando você pensa em um pacote para centenas, milhares de estudantes, isso é relativamente muito mais fácil. Numa perspectiva de resolução de problemas, as coisas não viriam prontas. Né? Teria que ter o professor ali coordenando. Deveria o professor ali orquestrando, como se fosse o maestro de uma orquestra. Então, eu precisaria ter instrumentos tecnológicos mais abertos, né? E esses pacotes, geralmente, eles são muito fechados. Júlia Freitas, CA do Limate. A modalidade EAD precisa de todo um preparo e estudo por parte dos professores e dos alunos. Não podemos lutar por conclusão do calendário acadêmico e esquecermos da qualidade do nosso ensino. Exatamente. Ou seja, não dá para a gente transportar tudo para o remoto, para o online, e seguir o ano letivo como se nada não tivesse acontecido. Ou seja, não dá para normalizar o que não é normal. O que na situação que a gente está vivendo não é normal. Tatiana de Souza. Como trazer resolução de problemas nas atividades remotas? É necessário um dinamismo que nós, professores, no momento, não estamos preparados. Mas é possível. Por exemplo, se você lança problemas abertos para os alunos, utilizando plataformas, alguns professores têm utilizado o WhatsApp, e isso permite que gere uma discussão sobre a solução. Isso é uma resolução de problema. Né? A resolução de problema, ela, como eu falei, ela parte de um problema, né? Não de uma exposição anterior. Então, pode-se fazer dessa maneira, mas aí esbarra os alunos que não têm acesso à internet. Né? Então, tem que ver onde é possível fazer. Por isso, a questão de não contar com um dia letivo, não contar com carga horária. Porque esses alunos que não terão acesso ficam prejudicados. Daiane Andrade, quais as principais dicas que você pode nos dar para melhorarmos a interação, participação, provocar a inspiração dos alunos nas aulas online? Bom, a gente pode fazer, por exemplo, por WhatsApp, a discussão por WhatsApp, ou em plataformas que tem chat, ou, por exemplo, no próprio YouTube, né, porque você pode conduzir uma discussão e o chat do lado. Tem algumas plataformas de... o Meet, não, o Google Meet, o Zoom. O Zoom você pode formar grupos de pessoas. Né? Várias pessoas, imagina que você tem 20 pessoas online, 25, e você coloca uma situação, um problema, e você organiza as pessoas por grupos. E você, como moderador, você pode ir em cada grupo discutir. Mas, para isso, você precisa de uma boa internet. O microfone, Dora. Não saiu. No Moodle também eu tenho feito isso. Consegue fazer os grupos e discutir, né? E é possível, sim. É possível. Só que passa pela formação do professor, mas é possível, né? As pessoas procurar, aceitarem o desafio. E as pessoas e os alunos terem internet. Esse é o pior problema, é o maior problema. Então, isso, por exemplo, é algo que se pode fazer, sei lá, dependente... alguns cursos de graduação, mas nem todos os alunos de graduação também têm. Então, aí você tem que ver quando é possível fazer esse tipo de coisa.
Renan Oliveira fala que ações de educação matemática pós-pandemia deveria considerar para que os esforços conquistados no campo da pesquisa e do ensino fossem ressignificados ou revividos na escola, retomando o seu valor. A gente tem que aproveitar esse momento, como o Rony disse, aproveitar esse momento e colocar a ênfase naquilo que nós acumulamos historicamente como caminhos para a educação matemática. Aproveitar esse momento e dizer assim, olha, a gente não quer mais aquela educação matemática baseada na memorização. A gente não quer mais só aula expositiva. A gente não quer mais só exercício. A gente quer uma educação matemática baseada em resolução de prova. Aqui, de novo, no sentido amplo da expressão. Então, a gente tem que aproveitar esse momento também para ser um momento de ruptura, né? Se vai dar certo ou não, aí eu não sei, eu não tenho como dizer, né? Eu digo se vai dar certo em termos de implementação, de ter ressonância na sociedade. O microfone, Dora. Nós, que pesquisou resolução de problema, proposição de problema, orientado pelo Rony, e fez um trabalho lindíssimo. Então, ele tem alguns caminhos, né? O problema são outros. Com elaboração de problemas. Partindo de histórias, tudo, muito legal. A pesquisa em educação matemática, a pesquisa em educação matemática brasileira é muito forte, né? A gente não deixa nada a dever à Europa, aos Estados Unidos, nada. O nosso desafio é que a nossa dificuldade de chegar no chão da sala de aula em grande escala. Mas isso não é um problema, eu diria assim, porque às vezes as pessoas falam assim, mas vocês pesquisam tanto em educação matemática, olha como é que estão as aulas de matemática. Mas isso é um problema estrutural, que é para além de nós, né? É parte da nossa estrutura socioeconômica, que não valoriza a educação, não valoriza o professor, e isso tudo tem reflexo, óbvio, na educação matemática que se pratica nas escolas. Então, a gente tem que aproveitar, eu diria para o Renan, para esse momento para reafirmar, né, a educação matemática que nós queremos que seja praticada, né? Aí a Drica Mendonça pergunta, e as licenciaturas, como formar, o que muda? Essa pergunta é a pergunta de Dora, no início. Pergunta de Dora. Mas, certamente, a gente precisa pensar no que o professor, os desafios do professor, o que o professor precisa fazer para ele pensar a formação. E o que ele vai precisar fazer é lidar numa educação cada vez mais com a presença de tecnologias digitais, com forte presença da educação online. Então, a gente precisa, como eu falei há pouco, repensar tudo que a gente discute em educação matemática, aprofundar o link com tecnologias e com a educação à distância, né? Então, a gente que pesquisa formação de professores, não dá mais para falar de formação de professores sem estar atravessado por tecnologias e educação online. Isso vai ter que estar atravessado na nossa discussão. Porque isso vai ser demandado dos professores, já está sendo demandado, e isso vai certamente se configurar como parte dessa aceleração que a gente está vivendo. Ô, Johnny, posso falar só uma coisinha? E eu acho que refortalecer o coletivo nas formações, né? E não individual. Quer dizer, trabalhar coletivo e individual junto, né? Isso eu acho que essa mudança de postura de como trabalhar também vai ajudar a promover mudanças, né? Então, eu acho que isso é uma questão, porque se eu não trabalho no coletivo, como é que o professor que nunca trabalhou no coletivo vai trabalhar online, coletivamente, discutindo resolução de problemas, né? Então, eu acho que a nossa postura frente a uma turma de licenciatura tem que mudar bastante. A gente tem que valorizar as experiências que eles trazem, que aí a gente relaciona o saber científico escolar, né, e a coletividade. Eu acho que tem que fortalecer. E a gente sabe como fazer isso, porque a pesquisa sobre trabalho colaborativo com o professor é muito forte. A gente tem agora esse campo, essa tendência com bastante força na educação matemática, o Less Study, que é estudo de classe, né, os professores coletivamente planejarem aula, implementar, analisar. Então, a gente tem um caminho, tem pesquisas consolidadas, né? Agora, veja só,
Eu concordo, a gente não tem outra saída a não ser pelo coletivo. Porque quem aposta, os jogadores aí que apostam na tradição da matemática escolar, é gente muito poderosa. A gente está falando da Fundação Lehman, a gente está falando do Banco Mundial, a gente está falando das companhias de internet que estão vendendo aí os pacotes para as secretarias de Estado e municipais. A gente está falando de muito dinheiro, a gente está falando de bilhões. E esses pacotes que estão sendo comprados, o acesso à internet, aos dados, isso são contratos de milhões. Então, é gente com muito poder. Então, a gente não tem como fazer frente, de fato, se a gente não apostar no coletivo. Jonei, mas a gente tem que tomar cuidado para não negar, né? Assim, porque existe também o negacionismo de falar o seguinte, não dá certo a educação à distância, porque isso vai acontecer de qualquer forma, né? Quando a gente nega, a gente abre espaço para essas pessoas aí, elas assumiram uma posição que deve ser nossa, né? Jonei, eu quero te perguntar o seguinte, antes de você comentar isso, você está cansado? Não, deixa eu só comentar o que você falou. Sim. Tem a Márcia Cirino também, viu? Não, tem mais gente. Pois é, tem algumas participações, inclusive tem a Márcia Cirino, tem agora aqui a Lília Nasser também, assim, mas é porque a gente tem várias outras perguntas muito legais ocorrendo lá no YouTube. Eu quero saber se você não está muito cansado para continuar. Não, a gente pode continuar. Beleza? Então, tá bom. Vou trazer mais aqui. Então, vamos lá. A Márcia tem uma perguntinha para você aí. Deixa eu só aproveitar o que você falou, porque assim, nós não podemos apostar na negação da educação à distância. Ela já chegou, ela é inevitável. Agora, como ela vai acontecer, que aí sim, que é esse dilema que eu estou falando. Ou seja, a educação à distância, ela pode ser, a distância online, né? A educação online, ela pode ser utilizada para as nossas bandeiras históricas. E aí mas a gente não tem essa possibilidade de negar a educação à distância. Uhum. A Márcia falou, precisamos reconstruir a escola e a educação como um bem comum. Esse nosso desafio pós-pandemia. Pois é, porque o que as grandes empresas, essas entidades empresariais, estão vendo a escola, na verdade, agora como um grande negócio. Né? É uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Então, é bem diferente como a gente vê a escola. Né? A Lília Nasser. Jonei, você tem alguma ideia de como ficará a avaliação da aprendizagem nesses novos modelos? Essa também é muito difícil. A avaliação da aprendizagem, bom, eu vou separar a avaliação da nota, tá? Vou diferenciar. A avaliação no sentido qualitativo, de como os alunos estão discutindo, a gente tem evidência, né? Se a gente coloca os alunos no chat, os alunos estão lá discutindo, o professor, ele está avaliando, né? Ele está vendo o que está rolando ali. O mesmo se for um grupo no Zoom, ou se for postagem no fórum, etc. Em termos de nota, eu não tenho muita clareza, né? Mas é algo que a gente precisa ver. Mas também a gente pode questionar se a gente faz sentido pensar nota como a gente pensava anteriormente. O Felipe Alan fala, pode indicar de trabalhos que tratam da resolução de problemas no intuito de ajudar os professores de educação básica? Sim, eu posso botar depois no canal, né, no comentário, alguns, mas se você botar no Google Acadêmico a expressão resolução de problemas, matemática, e colocar alguns nomes como Rosa Nozick, Norma Levato, ou mesmo se você não colocar, você vai ver uma série de trabalhos, porque talvez resolução de problemas seja um dos temas que mais atravessam as pesquisas em educação matemática. Tá? Então, não é algo muito difícil de achar, não. A Silvana Coco fala, muito complexo, a questão central será mesmo presencial ou virtual? Ou a formação docente ou a formação docente precária inicial em valorizar a matemática na vertente da educação matemática crítica. Provavelmente,
no período pós-distanciamento social, nós viveremos com educação presencial e online. Mesmo na educação básica, provavelmente essa flexibilização que já, né, a portaria agora de abril institui, ela deve continuar em alguma medida. Como antes do fórum a gente estava conversando aqui, acho que foi o Rony que falou isso, ou foi a Dora, não lembro, particularmente as escolas privadas, vou falar o que a gente conversou, viu? Particularmente as escolas privadas não vão voltar atrás, pelo menos não em alguma medida, no uso dessas plataformas virtuais. E o que é pior, né, Jonei, a gente estava falando de notícias que tem chegado para a gente de faculdade, por exemplo, que está colocando robô para interagir com os alunos. E aí eu fui atrás da matéria, eles criaram um sistema, um software que consegue pegar algumas palavras até de texto dissertativo e dar retorno para o aluno. Olha só, que coisa absurda, entendeu? Então, provavelmente deve ser aqueles os mesmos robôs adaptados que é quando a gente entra em lojas para comprar coisa, né? Para atendimento. Uhum. Os mesmos. Sandra, como precisamos reconstruir a escola, também precisamos repensar a formação de professores, sempre pensando em educação para todos. Esse vai ser o nosso grande desafio. Como eu falei, eu acho que não dá para a gente pensar nenhuma tendência da educação matemática, formação de professores, como nós fazemos. Outro dia alguém brincou assim, bom, ser youtuber agora tem que ser parte do currículo de formação de professores. Porque ele estava brincando, né? Mas ele quer dizer o seguinte, não dá para você negar de que, como parte do fazer docente, a gente vai ter que lidar com educação online. Então, nossos cursos vão ter que, enfim, em alguma medida, começar a trabalhar isso para evitar, inclusive, que a educação online, a educação à distância, seja feita numa lógica tradicional. Né? Familiarizar os professores sobre como que a gente pode trabalhar com resolução de problemas em ambientes virtuais. Acabou? Acho que li todos. Acho que tem mais uma da Flávia, né? Acho que é a Flávia Cristina. Vai ser a última da nossa sessão, porque a gente fez o levantamento, tem muitos comentários, assim, a repercussão foi muito legal, mas a seleção de perguntas que a gente fez encerra na Flávia. Flávia, aqui de Feira de Santana. Precisamos considerar diferentes etapas, níveis e modalidades de ensino. Como ofertar uma formação sólida para os futuros professores de matemática sem considerarmos os efeitos dessa transformação? Não tem como, né? É isso que eu falei, a gente tem que pensar esse mundo que nós estamos vivendo e o novo mundo que está se desenhando. E esse novo mundo tem essas características, aparentemente, que eu falei na minha fala. Então, do ponto de vista da educação, é impossível pensar o fazer docente sem tecnologias, em alguma medida, e sem educação online. Então, a pandemia, isso já vinha se desenhando, né? A pandemia, ela acelerou esse processo, como é próprio de todas as crises. Jonei, assim, a gente está caminhando para o final, a Sandra está voltando aí, nossa coordenadora da licenciatura. Eu queria falar uma coisinha, viu, Rony? Depois. Tá, eu encerro aqui, tá? Assim, eu quero agradecer muito, a gente fica te devendo um capixaba quando você estiver aqui presencialmente conosco, tá bom? Aí você pode cobrar. Obrigado, meu amigo. Foi maravilhosa a sua fala, tá bom? Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Jonei, toda a sua fala, nessas discussões todas, faz a gente pensar que realmente um novo mundo, né, surge, mas muito além da educação matemática, né? Quer dizer, a gente não pode estar bem se o outro não estiver bem, né? O que adianta a gente ter tanto e outros ter tão pouco? Que se nós tivéssemos um mundo mais igualitário, uma divisão, né, melhor das riquezas, as riquezas não estivessem na mão de 10, de 15, aqui no Brasil, grandes fortunas, nós teríamos, e nós mesmos, né, todos nós olhássemos para o nosso irmão, né, que está pior que a gente, e os governos tivessem ações e políticas, eu acho que a gente estaria agora bem melhor, né? Nós estaríamos bem melhor, porque todas essas questões de internet, de moradia,
ela não seria igual que é no Brasil, né? Nós poderíamos ter todos com moradias mais decentes, né? Então, eu acho que é repensar. E a questão eu acho também da natureza, né? Quer dizer, o modo que a gente lida com a natureza que desencadear todos esses vírus. Quer dizer, como a gente lida com a natureza, como a gente destrói o habitat desses animais, também é uma coisa que a gente tem que pensar e pensar muito. Isso é educação matemática também, né? Acho que é isso. E obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi ótimo falar sobre o tema. Mais uma vez, quer falar? Quer falar alguma coisa, Jota? Não, só agradecer a vocês, todo mundo que estava no canal participando. Quando Dora e Rony falaram comigo, eu aceitei logo, porque essas questões vinham borbulhando na minha cabeça. Eu falei assim, é uma chance de eu sistematizar, né, essas questões. Então, para mim, foi ótimo, foi um presente da Semana da Matemática para mim. Estava olhando aqui, ainda estamos com 109 pessoas, chegamos a 170, então eu acho que isso mostra como essa temática ela é importante, como nós precisamos. Nós tivemos pessoas, o Rony já comentou, eu acho que eu vou comentar mais um pouquinho. Agradecer as pessoas de Londrina, de Maringá, do Paraná, de Salvador, Cubatão, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brumado, na Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Maringá, como já falei, Manaus, Uberlândia, Fortaleza, Santarém, Belém, Pará, Recife, Tocantins, então vários estados aí presentes, e além das pessoas dos nossos municípios aqui do Espírito Santo, Vitória, Serra, Vila Velha, Guarapari, Colatina, São Mateus, Anchieta, Cachoeira de Itapemirim, Castelo. Então, eu queria agradecer muito ao Jonei mais uma vez por ter aceito o nosso convite prontamente, agradecer os professores Dora e Rony, que ajudaram na mediação, o professor Alex, que está nos bastidores aí, ajudando bastante, os nossos licenciandos do IFES, tanto os licenciados de Vitória e de Cachoeira de Itapemirim, que se fizeram presente, os nossos egressos, os nossos professores da Limate e da Comate, vários outros professores, pesquisadores que estiveram conosco. Muito obrigada, foi muito bom, eu acho que só nos leva a mais reflexões nesse tempo tão difícil. Então, queria agradecer e desejar que todo mundo fique bem, fique em casa, se cuide e que possamos ultrapassar isso tudo mais fortes do que entramos nesse momento. Muito obrigada a todos. Tá? Obrigado, gente. Tchau para vocês.